Sabadão com final do Campeonato Gaúcho, semifinal do Carioca e gigantes em campo no Campeonato Inglês, Italiano e Espanhol. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão chegando com muitos jogos interessantes no Brasil e no mundo, Matheus Montenegro. Tudo bem com você? Que maravilha, tudo ótimo, Fábio Hermano, com você. Estou bem. Estou muito bem e ansioso para este sabadão, né? Sábado bom, hein? Jogo de volta da semifinal do Carioca, final do Gauchão, final, caramba, irmão, a gente tá no início de março, já tem final, né? Estadual, ó, enxugado. Temos também ligas europeias e a gente vai analisar tudo agora para você, apostador, aqui no Bet do Dia. Muito bem, começando com o clássico 2 milhões, né? Flamengo e Vasco, sábado 5h45 lá no Maracanã. Jogo de volta da semifinal na ida no Newton Santos, comando do Vasco, deu Flamengo 1-0. Pois é, velho. Disparidadezinha de Flamengo e Vasco é uma coisa absurda, né? Cara, eu vi uma estatística, se não me engano, o Vasco só ganhou 2 dos últimos 32 confrontos entre Flamengo e Vasco. Surreal, tá? Realmente. E pelo que parece aí, pelo desenrolar das coisas, acredito eu que o Flamengo mais uma vez chegará na final. Vamos dar uma analisada nesse confronto, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, QR Code na tela, por favor, produção, que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes das duas equipes, né? O Flamengo, Fábio Hermano, que só levou um gol nos últimos 10 jogos. Surreal, que defesa, né? Absurda essa do Flamengo. Nos clássicos aí tem se saído bem, venceu o Vasco por 1-0. Antes disso havia vencido o próprio Vasco também por 2. Venceu o Botafogo por 1-0. Eu tô puxando só os clássicos, tá? Porque vou até relativizar aí jogos contra... A última vez que ele tomou gol foi do Botafogo na Supercopa. Na Supercopa, né? o 3-1. Pois é. São 7 jogos seguidos sem levar gol? 6 jogos. 6 jogos seguidos sem levar gol. E esse foi o único jogo que ele levou gol dos últimos 10. Que bizarro, hein, velho? Loucura, realmente, o Filipe Luiz ali... Não à toa a gente teve aí, né, convocações de Léo Ortiz, de Wesley, Danilo, 3 defensores de Flamengo convocados, né, velho? É isso. E a equipe do Vasco, né, que teve jogo pela Copa do Brasil no meio de semana, né, venceu o Nova Iguaçu sem muitas dificuldades, 3-0, avançou para a terceira fase, né, o Coutinho aí fez um belo gol. Mas em clássico tá devendo, né? Pois é, até ganhou do Botafogo ali por 1-0, né? Um golzinho de Verrete, mas perdeu as 2 vezes que enfrentou o Flamengo aí na temporada, perdeu pro Fluminense também antes de 2-1. Básico que é aquela coisa, né, velho? Contra uns jogos mais complicados, infelizmente não passa muita confiança e isso aí acaba complicando um pouquinho a gente botar a confiança do lado do Vasco aí quando um time for fazer meio estável, né? E o Flamengo tá maior invencibilidade, né, do futebol brasileiro. Sim. Tirando aquele início, né, que foi com o time sub-20, mas quando os principais entraram, o Flamengo ainda não perdeu na temporada. Desde os 5-0 contra o Bangu, né? Isso. Acho que foi um empate só, que foi um 0-0 e o resto ganhou, né? 9 vitórias e um empate, sabe? Isso. Mas com o time principal, né, desde que o Filipe Luiz voltou, né, com os seus comandados aí para essa temporada, o time não perdeu, só Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional não perderam, né? Ele só teve o 0-0 no Fla-Flu e de resto ganhou tudo. E o Vitória também não perdeu na temporada. E o Vitória, boa. 4 times aí dos 20 da Série A que ainda não foram derrotados em 2025. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Flamengo, inclusive com a odd abaixo de 1,50. Se tivesse acima de 1,50 até daria pra ir no Flamengo? Cara, é porque eu acho que esse jogo, o Vasco ele pode acabar dando uma complicada, pelo menos um empate, não sei. Eu prefiro focar em gols aqui nesse jogo, tá? Porque a odd do Flamengo ela é baixa, e aí, consequentemente, eu acabo... Cara, uma odd 1,49, por mais que seja essa discrepância absurda aí de Vasco e Flamengo que a gente até trouxe já, é um clássico, não deixa de ser. E é um jogo de volta de uma semifinal. Vale vaga no final. Então eu acho que tende a ser um jogo aberto, tá, velho? Eu acho que o Vasco, eventualmente, aí, ele pode acabar complicando esse jogo, deve se lançar mais do que o normal, tem jogadores de qualidade para conseguir deixar aí um golzinho, né? Então, por exemplo, velho, 1-1, eventualmente, eu não acho que é um placar muito absurdo para esse confronto, tá? 1-1 já basta pro Flamengo ir pra final, né? Enfim, eu acabo preferindo focar em gols, tá, velho? Eu acho que vai ser um jogo muito movimentado. E aí, é o seguinte, eu já adianto aqui que a nossa dica do Tips, ele é o mais de 2 gols, tá? E por que eu prefiro aqui? Termos de segurança. Eu acho que 2 golzinhos nesse jogo, dificilmente a gente não vai ter. Tende a ser um jogo muito movimentado aqui essa partida. E pelo menos com 2 gols a gente já tá protegido aqui, beleza? Mas eu vou destacar também para quem quiser se arriscar um pouco mais. O mais de 2,5, eu acho que naturalmente acaba sendo uma boa. A diferença do 2,5 para o 2 é que se sair 2 gols, lá a gente tá no reembolso, né? A gente só perde dinheiro no mais de 2 gols se for 0-0 ou 1-0 para um dos dois lados. Então a gente tá muito protegido lá naquela outra aqui. Já nessa, tem que sair exatamente 3
3 gols para dar green. Se sair só 2, aí é red, a gente não coloca dinheiro no bolso, né? E o ambas marcam também, tá, Fábio Hermano? Eu acredito que vai bater nesse jogo e o custo-benefício da odd, eu até acho que vale a pena. Cotaçãozinha 2.08, muito alta. O Flamengo toma pouco gol, né? O problema é confiar que o Vasco vai conseguir deixar um gol nesse Flamengo que só tomou um dos últimos 10. Mas eu acho que vai pintar, tá? Meu palpite para esse jogo aqui é 1-1 ou 2-1 Flamengo. Eu tô meio que por aí. É um jogo muito difícil de cravar pré-jogo porque as odds não ajudam. Esse é o ponto, tá? Mas como a nossa missão aqui é dar uma aposta pré-jogo, eu vou focar na segurança e acredito que o mais de 2 gols, ele acaba sendo uma pedidazinha aí mais safe. Ao meu ver, dificilmente a gente vai tomar red aqui. Pelo menos o reembolso eu acredito que a gente tenha e confio muito no green também aí. 2-1, eventualmente até um 3-1, deve ser a tônica aí para essa partida, tá? Muito bem, então 50 é a nossa sugestão de aposta aí pro jogo entre Flamengo e Vasco ter 3 gols, né? Ou pelo menos 2 aí pra gente ter aí o dinheiro devolvido pra ficar no reembolso e não perder nada. Então a nossa dica é um jogo difícil, hein? Jogo... Difícil. Quem quiser confiar muito no Flamengo, que não é um absurdo, pode pegar Flamengo e mais de 1.5 gols. Quem confiar muito no Flamengo pode pegar até a vitória, que é bem dizer a mesma coisa do mais de 2 gols. 1.4. A grande questão que eu trago aqui de custo-benefício, de valor, é porque eu acho que é mais difícil o Flamengo ganhar o jogo do que sair 2 gols no jogo. Tá entendendo? Então essa é a minha comparação. As odds são praticamente a mesma, mas eu acredito que tenha mais valor nos gols, porque eu acho que é mais fácil de acontecer. Muito bem, a gente segue falando de futebol brasileiro, agora vamos falar de um estadual que já está na sua final. Campeonato Gaúcho com o Grenal, né? Vamos aí colocar na tela as informações desse confronto. Sábado, 5h45, também o mesmo horário ali de Flamengo e Vasco, lá na Arena do Grêmio, jogo de ida da final, né? O Grêmio que na semifinal passou pelo Juventude e o Inter passou pelo Caxias. Tem que jogar, né? E temos um clássico, né? O Grêmio querendo seu 8º título seguido. Cara, loucura, né? O Grêmio que é heptacampeão gaúcho e tá buscando o octa, né? E passou pra final depois de um gol de bicicleta no último minuto contra o Juventude. Né? Um gol polêmico, né? Muita gente achou que foi falta ali. Levou pros pênaltis com um gol de bicicleta que ele tava com 1 a menos. Então, assim, o Grêmio sendo copeiro, né? E vai enfrentar o Internacional aí, outra equipe que também vem bem, né? Grenal sempre muito difícil de cravar qualquer coisa, tá? Mais um joguinho difícil aí de a gente prever e buscar alguma aposta de valor nesse confronto. Mas essa é a nossa missão. Então vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena para dar uma olhadinha em estatísticas, pra gente ver os últimos confrontos, né, das duas equipes. Como chegam nessa final, Grêmio, ó. Como chega o Fábio nessa final, Grêmio? E aí? Bom, o Grêmio que estava invicto na temporada, mas perdeu do Juventude no jogo da volta, né? Venceu a ida 2-1, perdeu na volta por 2-1, estava sendo eliminado, né? Até o gol no final do jogo ali de bicicleta. E nos pênaltis aí com o Thiago Volpe decidindo, conseguiu avançar. O Grêmio que na Copa do Brasil quase foi eliminado pelo São Raimundo de Roraima, empatou nos acréscimos e ganhou nos pênaltis. Né? O Grêmio até que vinha sendo muito elogiado, né, contra os pequenos do Campeonato Gaúcho, mas nos jogos mais difíceis ele não foi bem. Assim, ele, por exemplo, ele empatou com o Inter na ida, mas o Inter jogando melhor na primeira fase. Né? O Inter jogou melhor, mas foi empate. Teve derrota para o Juventude também, né? Só uma correção, ele não estava invicto não, né? Ele já tinha perdido para o Juventude. Ele perdeu os 2 jogos para o Juventude. Isso. Mas contra os pequenos ele foi muito bem, assim, vitórias realmente convincentes, mas é um time que passa menos confiança que o Inter, né? O Inter está melhor, a gente vai ver agora aí os dados do Inter, né? As estatísticas, que venceu os 2 jogos contra o Caxias, né? Então avançou basicamente sem sustos, e na primeira fase também, né? Teve ali o início que teve alguns empates, acho que teve um empate, né, contra o Guarani de Bagé na estreia, mas depois venceu praticamente tudo, inclusive venceu o Juventude, que o Grêmio perdeu 2 vezes e só venceu uma. Então o Inter chega no melhor momento, mas é clássico, né? Tem aquilo, clássico, as distâncias se encurtam e é na casa do Grêmio. Exatamente, né? A gente aqui não tem o fator campo neutro, o jogo é lá na Arena do Grêmio, né? Mas de fato, a temporada do Inter é melhor. O Colorado, esse sim, invicto, só empatou 2 jogos, empatou na estreia contra o Guarani de Bagé e teve o 1-1 no próprio Grenal. De resto, venceu todos os jogos, o Colorado até aqui. E o Grêmio, como o Fábio disse, eu focarei nisso aí, tá? Os joguinhos mais difíceis que o Grêmio teve, ele se complicou bastante. Ele teve 2 derrotas para o Juventude, aí ganhou 1, e contra o Inter empatou, e empatou também o jogo da Copa do Brasil. Então só teve 1 vitória em 5 jogos aí de pelo menos maior tensão, né? Joguinhos mais complicados. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, vamos ver as odds. Justíssimas, ao meu ver, é isso mesmo. Jogo com odds parelhas, um live favoritismo para o Grêmio pelo fator casa, né? A temporada do Inter, ela é até melhor, mas realmente o fator casa aí pode acabar sendo predominante para esse jogo, né? Mas muito difícil, né, Fábio? Eu não cravo nada de resultado final. É um jogo que eu acho que tende a ser mais por ser jogo de ida, né? Ser um jogo mais equilibrado, mais pegado, e aí
Poucos gols? Poucos gols, velho. Ao meu ver, a tendência é essa. Tá difícil cravar resultado final. Até mesmo dupla hipótese, empate no aposta, eu fugiria de qualquer coisa. Não é loucura nenhuma imaginar uma vitória para um dos dois lados. Mas se houver vitória, ao meu ver, é 1-0. É joguinho de poucos gols. Meu palpite para esse jogo é outro empate, inclusive, repetindo o que aconteceu lá na primeira fase. A tônica para esse confronto, ao meu ver, é 0-0 ou 1-1. E se tiver vitória, é 1-0 para um dos dois lados. Eu acho que dificilmente vai fugir disso aí. Tende a ser um jogo muito pegado, com muitas faltas, né? A cara do Grenal. Então, vamos ficar no menos de 2,5 gols, pagando 1,62. Eu acredito que seja a opção de melhor custo-benefício aí para essa partida. Muito bem. Então, 50 aí no menos de 2,5 gols. Você que mais perto do jogo ali, durante o ao vivo, você também pode ficar de olho no mercado de cartões, porque também é uma tônica aí para esse Grenal, um jogo bastante faltoso, né, com muitos cartões, inclusive nos bastidores aí, muitas farpas, né, de lado a lado, isso deve entrar em campo também. Bom, a gente sai do futebol brasileiro e vai para o futebol inglês, tem Premier League, tem duelo ali por vaga na Liga dos Campeões, né, Nottingham Forest e Manchester City. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, sábado, 9h30, ali já abrindo o sabadão. Lá no City Ground, que é a casa do Forest, não do City. Tá? Pois é, né? Jogo pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, Matheus Montenegro. Pois é, quem diria, Fabiano, que nós na 29ª, né? 29ª rodada do Campeonato Inglês teríamos o Nottingham Forest à frente do Manchester City, né? Duelo de terceiro e quarto colocado, uma briga direta ali em vaga na UEFA Champions League da temporada que vem. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas, né? Algumas informações. Então a classificação, primeiramente, como eu já adiantei, um é terceiro, o outro é quarto, apenas um pontinho separa as equipes. Uma vitória para o City aqui é primordial para ir para terceiro lugar, inclusive, e meio que se consolidar ali no topo da tabela, né? E garantir essa vaga na Champions League. Seria realmente aí algo assustador não ver o Manchester City na próxima Champions League. Coisa que nessa temporada ele já está fora, né? Isso. Caiu nos playoffs, diga-se de passagem. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo time da casa, o Forest, que na rodada passada só ficou no empate em casa. Contra o Ipswich, né? Mas passou nos pênaltis. Time da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, mas era a Copa da Inglaterra, né? E conseguiu avançar nas penalidades, time ali um pouco modificado também. Ficou no 0-0 com o Arsenal, né? Pelo Campeonato Inglês. Aí perdeu do Newcastle por 4-3. 2-1 derrota também para o Fulham. É um time que não vem tão bem nessa sequência 5 jogos sem vencer. E avançou pelo Exeter City também, pênalti, né? FA Cup foi pênalti também, tá? Então, realmente, caiu um pouquinho de produção aí. As bombas marcam batendo com frequência, né? Batendo 4 dos 5. Não, o ataque segue funcionando, né? O ataque segue funcionando aí do Nottingham Forest. Antes disso, havia metido 7-0. Curioso, o Nottingham Forest ele vivia um momento absurdo até esse momento contra o Southampton. Eram 12 jogos sem perder. Aí ele tomou 5-0 do Bournemouth em casa, meteu 7 no Brighton e depois disso já engata aí 5 jogos seguidos sem perder, mais o ataque funcionando bem aí do Nottingham Forest. Vai enfrentar o Manchester City, Fábio, irmão, que é aquela coisa que não passa tanta confiança, né? Venceu o Plymouth 3-1, sofreu o gol do Plymouth, né? Aí antes disso havia vencido o Tottenham por 1-0, mas perdeu para o Liverpool 2-0, eliminado da Champions League contra o Real Madrid. O que é que a gente destaca do Manchester City? Um ataque que segue funcionando muito bem, mesmo nessa fase não tão boa aí que a gente esperava. O ataque funciona, mas a defesa deixa muito a desejar, né? Praticamente todos os jogos do Manchester City aí, ele acaba sofrendo gol. Num recorte recente, ele só não sofreu do Tottenham e do Newcastle. Antes disso, é uma sequência absurda aí, sofrendo gol em praticamente todas as partidas do Manchester City. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. O favoritismo é do City, hein? Cara, é difícil cravar, mas eu até... podia estar um pouquinho maior. O Forest também não vem bem, né? O Forest vem 5 jogos sem vencer. Eu acho que tinha que estar um pouquinho mais nivelado, tá? Mas assim, eu considero o City favorito, de fato, para esse jogo. Mas difícil cravar resultado final, tá, velho? Porque o Nottingham Forest é uma equipezinha sólida ao longo da temporada, velho. Ele vive esse momento ruim agora, nesse recorte recente. Mas ao longo da temporada ela se mostrou uma equipezinha muito sólida, difícil de ser batida, né? Venceu o Liverpool em Anfield lá no início do campeonato, inclusive. Ou seja, por que eu quis trazer essa informação? É uma equipe que vem bem desde o início da Premier League, tá? Desde o início ela tá ali brigando no topo, querendo surpreender nessa edição do campeonato inglês. Então eu fujo de resultado final, velho. Difícil realmente cravar qualquer coisa aqui. E o ambas marcas, Fábio, a gente tem pagando 1,55. Aqui eu gosto muito. A gente tem de um lado um Nottingham Forest que não vive um momento muito bom, mas que vem deixando seus gols. O ambas marcas bateu em 4 dos últimos 5. E antes disso foi um 7-0 que ele meteu. Isso. E do outro lado tem o Manchester City, cujo ataque funciona bem, mas a defesa não passa confiança nenhuma. O City levou gol do Plymouth aí na última fase da FA Cup. Então, velho, ambas marcam pra mim, pedida maravilhosa, a mais segura para esse confronto. Muito bem, então sugestão de aposta aí, ambas marcam em Forest e Manchester City, né? Terceiro contra quarto colocado do campeonato inglês. Agora a gente fala de um duelo de opostos, né? Falamos de duas equipes ali que estão próximas na parte de cima, agora a gente fala do jogo do líder,
contra o Lanterna, né? Liverpool e Southampton. Vamos colocar na tela as informações deste confronto, né? Jogo sábado, meio-dia, né? Logo após aí, o jogo do City contra o Forest, lá no Anfield, a casa do Liverpool, 29ª rodada do campeonato inglês. Joguinho sem muita enrolação. Aqui a gente não vai ter muito pra onde correr, não. Inclusive, já chama aí o Game Arena, por quê? O que é que eu quero ilustrar? Vou nem falar do momento recente, tá? Que é uma discrepância absurda. O Southampton veio de 4 derrotas seguidas. Aqui é que a gente vai ilustrar muito bem a discrepância entre as equipes. Liverpool, líder com 67 pontos, 13 pontos à frente do Arsenal. Campeão já, né? E o Southampton, rebaixado já, 9 pontos marcados em 27 jogos. Uma campanha pífia, né? Um aproveitamento inacreditável aí do Southampton. Cara, é abaixo de 20%. Né, o Southampton tem menos pontos do que a distância do Liverpool para o segundo colocado. Cara, eu acho que é 16% o aproveitamento do Southampton. Enfim, a equipe que já está aí a 13 pontos de discrepância para o Wolverhampton, que é o primeiro time fora da zona, já caiu. O Southampton, né? E o Liverpool já é campeão. É bem dizer isso aqui. A gente já pode... Cara, a discrepância do Liverpool para o Southampton é de quase 50 pontos, velho. Inacreditável isso aí dentro de um campeonato. E os últimos confrontos ilustram também um pouco bem isso. Um ponto negativo que a gente poderia trazer pro lado do Liverpool é o fato dele ter um compromisso contra o PSG já no meio da semana seguinte, né? Pode poupar, deve Pode poupar, ser que não vá com força máxima, eu até acho que não vai com força máxima. Mesmo assim, é muito Mas mesmo assim a discrepância é absurda. O Liverpool, cujo sistema defensivo vem sendo muito sólido, 3 jogos seguidos que venceu e não sofreu gol, né? Contra o Southampton, Fabiano, que olha isso aí, ó. 4-0, perdeu de 4-0 para o Chelsea, perdeu em casa do Brighton 4-0, tomou 3-1 do Bournemouth, perdeu do Burnley, né, time da segunda divisão na Copa da Inglaterra, eliminação. Aí venceu o Ipswich, né, uma das poucas vitórias, mas é o vice-lanterna, né, que ele ganhou. E a gente observa aí que praticamente todas as derrotas do Southampton são por margens consideráveis de gol, né? Tomando pelo menos até 3 quando gols, né? leva gol aí, até quando faz gol, geralmente é um 3-1 e vem de 2 4-0 seguidos, né? Então, não tem muito o que enrolar, Fábio. Momento Beto Nacional, né? Vamos lá, vamos ver as odds aí. Como esperado, né, odds muito baixas a favor do Liverpool. E aí, temos que procurar um handicap, né? Não tem muito o que fazer. Assim, a gente, tem 2 comparativos que eu gosto de trazer para esse jogo, tá? Total de gols foge, porque a gente não vai confiar em nada a favor do Southampton, então não faz sentido ir no total de gols no jogo, quando a gente pode ir no total de gols do Liverpool, por exemplo. No total de gols do jogo, a gente teria que pegar ali mais de 3,5, por exemplo. O total de gols do Liverpool, mais de 2,5, apesar da odd ser baixa, eu não acho que tenha valor. Por quê? A gente compara comparando o total de gols com o handicap, pra mim não tem nem o que discutir. O handicap menos 2, ele paga 1,53. Eu acho muito melhor do que a quantidade de gols do Liverpool. Por quê? Primeiro, pode ser que o Liverpool dê uma poupada, né? Por ter o compromisso na Champions League contra o PSG e por ter esse jogo extremamente acessível. Mesmo com um time mistão ali, o Liverpool deve vencer com tranquilidade. Aqui no handicap menos 2, se o jogo for 2-0, a gente tá protegido, pelo menos. A gente não vai perder dinheiro se terminar 2-0, tá? E lá no mais de 2,5 gols do Liverpool, ele teria que fazer 3 gols, né? Aqui, se ele fizer 2, pode ser que a gente se proteja, pelo menos. E eu acho que o Liverpool vai golear, velho. É jogo pra 4-0, 5-0, enfim. Vencendo por 2 gols de diferença, a gente já não perde dinheiro. Se vencer por 3 ou mais que a tônica, aí a gente bota dinheiro no bolso. Então, ao meu ver, essa aqui é o melhor custo-benefício, a melhor opção em termos de segurança para o confronto. Muito bem, então vamos botar 5 então aí pro Liverpool vencer por pelo menos 3, né? Pra gente ter o green. Pra ter o green pelo menos 3. Mas se vencer por 2, 2-0 pra ele. O Liverpool foi ali, fez só o básico, fez 2-0, temos pelo menos aí tá o protegido pelo menos, né, velho? Devolvido aí, então acreditamos que essa é a mais segura, né? A aposta mais segura para esse confronto. Bom, saímos do campeonato inglês e vamos para o campeonato italiano. Outro time aí que venceu fora de casa, né? No meio de semana na Liga dos Campeões. A Inter de Milão, que pega o Monza, que também é um duelo de apostas, né? Líder contra o Lanterna também, né? Sim. Cara, pra quem estiver acompanhando aí a edição exclusiva, né, desse jogo de Inter de Milão e Monza, fica o convite para assistir o nosso vídeo completo sobre jogos deste sabadão. Por quê? A análise de Inter de Milão e Monza é praticamente igual a que a gente acabou de fazer de Liverpool e Southampton. Puxa aí as cartelas, produção, por favor, pra gente ver informações deste confronto. Jogo lá no Giuseppe Meazza, né, 28ª rodada do Campeonato Italiano, um duelo entre o líder e o Lanterna, Fábio, mano. É isso, né? Jogo sábado, né, 4h45, né, Giuseppe Meazza, já é a 28ª rodada aí do Campeonato Italiano. E a Inter não pode tropeçar, né? O Campeonato Italiano tem menos times, né? 18, né? Então... Não, tem 20. Ah, não, tem uns 20, 18 é o alemão. Bundesliga. E o francês, 18, né? E o francês, perfeito. Mas vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né? Porque a diferença da Inter pro Liverpool é que a distância é bem menor, né? Pro segundo colocado. Então não pode tropeçar, não pode querer poupar demais, porque uma zebra aí pode complicar o título, né? A Inter Milão tá só um pontinho à frente do Napoli, né? Inclusive assumiu a liderança aí recentemente e ainda pode colocar ali a Atalanta e até a Juventus na briga, tá? A Atalanta tá só a 3 pontos da Inter de Milão, né? Agora, tem um joguinho
caminho extremamente acessível à Inter de Milão contra o Lanterna Monza, que só tem 14 pontos até aqui e que está a 9 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona. Ou seja, o Monza é aquela equipe ali virtualmente rebaixada. Dificilmente vai conseguir se livrar do rebaixamento. Realmente tem um timezinho bem aquém aí em relação aos demais. E do lado da Inter de Milão, outro ponto positivo quando a gente compara ali com o confronto do Liverpool é que ele venceu por 2-0 o Feyenoord fora de casa, né? Então, assim, eu acho que o compromisso que ele tem pela Champions no meio de semana seguinte já está um pouquinho mais acessível. Fez um bom resultado fora de casa e precisa da vitória no campeonato italiano. Então, eu acho que a Inter de Milão ela pode até poupar um ou outro jogador, mas eu não imagino sequer um time misto, né? Talvez ali uma ou outra peça que esteja um pouquinho mais afetada fisicamente e é que deve ser poupada. Muito bem, né? A Inter de Milão que venceu o Feyenoord 2-0, empatou com o Napoli, né? Jogo de líderes ali 1-1, venceu a Lazio, venceu o Genoa e é um time que toma poucos gols, Pouquíssimo, velho. Aí teve a derrota para a Juventus, né? Que foi a última, 1-0 também, poucos gols. 2-1 na Fiorentina, empatou o clássico com o Milan 1-1, aí na Liga dos Campeões 3-0 no Mônaco, 4-0 no Lecce, 1-0 no Sparta Praga. Enfim, é um time que quando pega times da parte de baixo do campeonato italiano, dificilmente ele tropeça, né? Sempre vence. Pois é. E o Monza, por outro lado, a equipezinha aí cujo ataque é bem abaixo da média, né, velho? Perdeu pro Torino sem fazer gol, tomou 4-0 da Roma, é um jogo interessante pra gente ter um parâmetro, inclusive, aí recente. Empatou em 0-0 com o Lecce, aí antes disso, tomou 5 da Lazio. Então, Fábio, mano, tem pra quem enrolar muito. Vamos, a missão agora, vamos pro nosso momento Bet Nacional, achar uma odd de valor a favor da Inter, né? Porque a vitória simples da Inter, obviamente, paga muito pouco. 1,13, né? E aí é simples, a gente vai focar em algo a favor da Inter de Milão, obviamente. Dito isto, total de gols eu já acho que não vale a pena. Mais de 2,5 gols só paga 1,47. E aquela coisa, você confia que vai sair 3 gols no jogo? Qual é o placar mais provável? É um 2-1 ou 3-0? 3-0. Então vamos focar 100% na Inter de Milão. Se a gente quiser buscar o mais de 2,5 gols, ele paga 1,75. Porém, qual é a grande questão que eu trago aqui? A Inter ela tem sido um pouquinho mais econômica nesses últimos jogos, tá? Faz um tempinho já que ela meteu 3 gols aí. Eu acho que seria 3 gols pensando muito na incompetência do Monza até. Então, melhor do que esse mais de 2,5 gols, eu acho que é o handicap asiático menos 2. Aqui, a gente, pra ter o green, precisa de 3 gols de diferença, mas se eventualmente só for 2-0, a gente tá protegido. Então é uma forma da gente se proteger em relação ao total de gols lá da Inter de Milão. Até porque, ao meu ver, esse placar aqui para esse jogo é 3-0, 4-0, eu acho que vai bater os dois. Aqui a gente fica mais safe, porque se a gente só fizer 2, a gente possivelmente ficaria ali com reembolso, né? A menos que seja 2-1, ou 2-2 eventualmente, né? Mas um 2-0 a gente tá protegido aqui. Então eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura. Muito bem, então vamos botar 5 então aí nessa aposta a favor da Inter de Milão, handicap menos 2, né? Para a Inter vencer ali por pelo menos 3 para ter o green e 2 temos o dinheiro devolvido, né? A gente só... tem o Red se a Inter não vencer ou vencer só por apenas um gol. Que é bem difícil, né? O Monza tomou 4-0 da Roma, 5-1 da Lazio, então... Muito bem. Vamos agora falar de campeonato espanhol. Barcelona e Osasuna, né? O Barcelona ali na disputa pelo título, o Osasuna time da metade ali da tabela. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Sábado, 5 horas da tarde, lá no Estádio Olímpico de Barcelona, 27ª rodada aí do Campeonato Espanhol, Matheus Montenegro. O Barça que vive um grande momento contra o Osasuna que vive um péssimo momento. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente poder ilustrar isso aí muito bem. A gente vê até pelos últimos 5 jogos, né? O Osasuna não venceu nenhum dos últimos 5, 3 empates e 2 derrotas, e o Barcelona 5 jogos sem perder. Tabela de classificação, Barça no topo, tabela tá... Cara, La Liga tá muito boa, essa briga aí entre os 3, né? Tá complicada. O Real Madrid era o líder há 2 rodadas atrás, agora já tá em terceiro. Ele era líder, mas ele perdeu pro Betis, né? E caiu pra terceiro. Eles ficam aí, ó, toda vez... É um ciclo aí, essa trinca da La Liga. O Barcelona, no momento, é o líder com 57 pontos, mas tem o Atlético de Madrid na cola ali, 1 pontinho só atrás, e o Real só tá 3. Então é um jogo importante aí. O Barça vai ter compromisso no meio de semana seguinte contra o Benfica pela Champions League, mas é um jogo importante aí, vencer na La Liga. Contra o Osasuna, que é aquele timezinho ali que já tá no limbo de meio de tabela. Não vai brigar por competição europeia e também não cai. A tendência é essa aí, né? Ele tem 33 pontos marcados. Ele tá 5 atrás do Betis, que é o time que fecha o G6, que fecha a classificação para competições europeias, e ele está a 9 do Valência, que é o time que fecha o Z3 ali do Campeonato Espanhol. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando com o Barcelona, que venceu o Benfica, mesmo com 1 a menos, né? Desde boa parte do jogo, né? Venceu por 1-0. E aí venceu a Real Sociedad 4-0, né? Fez 4 gols num time que tem uma defesa até relativamente sólida. Aí 4-4 Copa do Rei com o Atlético de Madrid.
aí 2-0 fora de casa no Las Palmas, 1-0 no Rayo Vallecano, 4 no Sevilha, contra o Valência fez 5, aí 1-0 foi mais econômico contra a Atalanta, né? Na Liga dos Campeões era a última rodada, né? Na La Liga que ele vem de 6 vitórias consecutivas, né? 7-1 no Valência, aí teve o único jogo que distou um pouquinho foi 1-0 no Alavés. As outras vitórias ele tudo venceu por uma margem considerável, né? 4-1 contra o Sevilha, teve 1-0 também no Rayo Vallecano. 2-0 no Las Palmas e 4-0 no Real Sociedad. O que é que eu gostaria de destacar? 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols do Barcelona, né? Deu uma organizada ali no sistema defensivo. Tomou 4 do Atlético de Madrid, mas a gente pode relativizar um pouco, né? Isso. Um jogaço ali, uma briga, jogo de Copa, duas equipes que estão muito bem na temporada, mas de forma geral aí a gente vê que o sistema defensivo do Barça realmente deu uma melhorada. Só levou gol em um jogo dos últimos 5 que disputou. E o Osasuna, como vem, né? Vem sem vencer, né? A gente vai ver agora aí a sequência negativa do time de Pamplona, né? Que é o Osasuna. Que isso? 3-3 com o Valência. A Valência ali na zona de rebaixamento não conseguiu vencer em casa. Aí perdeu do Celta de Vigo 1-0 fora. Aí conseguiu um bom resultado, né? Empatou com o Real Madrid 1-1. Empatou fora com o Mallorca 1-1, mas fora perdeu para a Real Sociedad. É um time até que em casa ele é complicado, né? Mas fora de casa assim, ele não consegue vencer. Dificilmente a gente consegue ver bons resultados do Osasuna fora de casa, ainda mais contra um Barcelona, né? Não deve ser a tendência um bom resultado do Osasuna. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional agora, porque o favoritismo é do Barcelona, uma odd baixa, né? Bem baixa, inclusive. E aí? O que faremos? Vamos lá, né? Eu acho difícil confiar em qualquer coisa relacionada ao Osasuna. A gente tá falando de um time que vem de 5 jogos sem vencer e um time que, cara, eu já me colocaria ali sem perspectiva já na temporada. Eu acho que vai ser muito difícil o Osasuna conseguir brigar por uma vaga em competição europeia, né? Ele tá em 11º, tá 5 posições atrás ali do 6º colocado, e tem times melhores à frente dele, né? Times que vêm performando melhor e que têm elencos mais qualificados. E, simultaneamente, eu acho que dificilmente briga para não cair também. Tá 9 pontos à frente ali do Valência, tem muito time pior que ele. É o timezinho que é a cara do meio de tabela, velho. Então eu não vejo muitas pretensões do lado do Osasuna, enquanto o Barcelona, mesmo tendo esse compromisso no meio de semana contra o Benfica, ele precisa vencer esse jogo. A briga tá boa lá na La Liga, né? E o Barcelona fez o resultado ali, 1-0 fora de casa contra o Benfica, eu acho que encaminhou a sua classificação. Então, velho, ao meu ver, focar no Barcelona nesse jogo, e a gente tem uma oddzinha interessante aí no handicap, menos 1,5. Eu acho que o Barça vai vencer com tranquilidade esse jogo, né? Quer devolver, quer se vingar lá do primeiro turno, vale lembrar, foi 4-2 pro Osasuna lá no primeiro turno, tá? Como o Fábio disse, o Osasuna dentro de casa, ele dá um calorzinho, mas fora deixa muito a desejar. Então, velho, handicap menos 1,5 pro Barcelona, ao meu ver, tá com uma odd maravilhosa. Considero essa a melhor aposta desse sabadão em termos de custo-benefício e segurança. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí no handicap menos 1,5 dos catalães. Muito bem, então dica dada aí no nosso último jogo que a gente destacou no sábado. Você quer ficar por dentro aí de mais dicas, né? Se inscreve aqui no nosso canal. Outros jogos de sábado que não estão aqui no Bet do Dia estão no Dica do Tipster, tá? Então é só procurar aí. A gente cobre tudo, né? A gente cobre basicamente todos os principais jogos de futebol. Também falamos de NBA, NFL, né? Quando estava acontecendo. Então, você que está chegando agora, conhecendo a gente, já aproveita para se inscrever. Aproveita para ver mais conteúdos aqui na TV Bet. Temos lives também sobre alguns jogos aí para apostar no ao vivo, né? Temos aqui o Bet do Dia, que é um programa que a gente faz o pré, mas também temos aí o assistindo e apostando. Então, mais conteúdos para você acompanhar. Também tem o nosso site tvbet.com e as nossas redes sociais, @tvbetoficial. Dá essa moral pra gente, segue, acessa, curte, compartilha, é nóis, tamo junto. Valeu, Matheus Montenegro. Joga com responsabilidade. Até a próxima. Valeu!